Para todos sempre adoramos o nome de Jesus Cristo, o nosso único Senhor, o nosso único Salvador. Olá, amados, tudo bem? Sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Agora estaremos estudando na aula de número 52, Palavra Poderosa. O tema é Posição em Cristo na sua primeira edição e trazendo uma abordagem sobre pena de morte, continuando assim o ponto que nós paramos na aula anterior. Amados, estamos falando sobre pena de morte. E por que falamos sobre esse assunto? Porque o nosso Senhor, ele morreu, ele foi imposto a uma pena de morte. E assim como nós, discípulos, temos que conhecer sobre esse assunto. Em Judas, no capítulo 5, versículo 5 a 7 e versículos 12 a 13. Judas só tem um capítulo, né? Então está escrito o seguinte: quero, pois, lembrar-vos, embora já estais cientes de tudo, que uma vez por todas o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Amados, os fariseus, eles trouxeram à presença de Jesus uma mulher que foi ali apanhada em adultério, né? E aqueles fariseus, eles fizeram uma pergunta para o Senhor Jesus. E ali eles perguntaram o seguinte: se aquela mulher não deveria ser apedrejada. Nós encontramos essa passagem em João capítulo 8, versículos 1 até o 7. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, olha a atitude de fariseus, de religiosos, expor as pessoas no meio de todos, né? Então ali disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Olha como Satanás vem falar conosco com a palavra de Deus na boca. Tome cuidado. E na lei nos mandou Moisés. Aí eles continuam: tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro
que lhe atire pedra. Amados, isso não deve ser usado para indicar que Jesus rejeitava a pena de morte em qualquer situação, evidentemente. O que Jesus estava fazendo ali, simplesmente, ele estava expondo a hipocrisia dos fariseus. Por quê? Os fariseus, eles queriam fazer com que Jesus violasse a lei do Antigo Testamento. Esse era o objetivo deles, né? Eles não estavam se importando com o fato da mulher ser apedrejada. A principal motivação deles não era essa. Porque a pergunta é, onde estava o homem apanhado em adultério? Porque a lei ordenava que a morte seria para os dois. A pena capital seria para os dois, né? Então, entenda o seguinte, queridos. Foi Deus quem instituiu a pena de morte. Isso está muito claro em Gênesis, no capítulo 9, versículo 6. Olha o que está escrito. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então veja, antes mesmo da lei de Moisés, Deus já estabeleceu a pena de morte, nesse texto que nós acabamos de ver. Então Jesus concordaria com a pena de morte em alguns casos. Jesus também demonstrou graça quando a pena de morte ela foi imputada a alguém, como foi o caso que nós vemos aqui daquela mulher adúltera, né? Então, e também entendemos, amados, que o apóstolo Paulo, ele definitivamente reconheceu o poder do governo para instituir a pena de morte onde fosse apropriado. Paulo reconheceu isso. Está registrado em Romanos, no capítulo 13, versículos 1 até o versículo 5, o que nós encontramos. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus. E os que resistem terão ou trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Aí o apóstolo continua e agora ele faz uma pergunta. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Isso está afirmado, está patente. Agora ele continua dizendo, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Queridos, espada é instrumento de morte, de extermínio. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Percebe como a palavra deixa tudo muito claro? Então, queridos, basicamente, estamos de volta ao lugar onde nós começamos, né? Sim, Deus permite a pena de morte, mas, ao mesmo tempo, Deus nem sempre exige a pena de morte, quando ela é aplicada, ou aplicável, né? Então, qual deveria ser a visão de um cristão acerca da pena de morte? Qual deveria ser, então, a visão? Primeiro, devemos nos lembrar que Deus instituiu a pena de morte na sua palavra, o que nós vemos lá em Gênesis capítulo 9, versículo 6. Portanto, seria presunçoso da nossa parte pensar que nós podemos instituir um padrão mais alto do que Deus. Concorda? Ou que nós podemos ser mais bondosos do que Deus. Ou que nós podemos ter um coração grande.
O nosso conceito ético não vale nada, amados. Deus tem um padrão mais alto do que qualquer outro ser, visto que ele é perfeito. Este padrão se aplica não apenas a nós, mas a ele mesmo. Portanto, amados, entenda, Deus, ele ama em um grau infinito. E ele também tem misericórdia em um grau infinito. Agora entenda o seguinte, amados. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas a justiça não. A justiça estabelece a punição, ou melhor, a posição correta, e julga, absorve ou condena. De sorte que o amor é consequência da justiça e não o contrário. Sabe por que Deus nos aceita? Não é por causa do amor, e sim por causa da justiça, que foi realizada no outeiro do Calvário por Jesus Cristo. Daí sim, da justiça vem o amor. Brota o amor, e o amor nos alcança. Amados, nós também vemos que ele tem ira em um grau infinito. E tudo isso se mantém em perfeito equilíbrio. Percebemos em Atos, no capítulo 5, versículos 3 a 10, o seguinte: Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Veja, amados, que agora nós estamos falando de Novo Testamento. Entenda bem isso, né? Pedro está fazendo um questionamento, uma inquisição ali para Ananias. E ele continua: conservando porventura, não seria teu? E vendendo, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então veja que Pedro está aplicando uma advertência severa, mas não para por aí. Ele continua dizendo: ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Amados, Pedro não poderia apenas ter excluído ele do ministério? Por que foi uma punição tão severa? Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Olha, Pedro aplicou uma pena de morte para o casal, por causa da mentira, por causa da hipocrisia. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. Outra coisa, queridos, nós devemos reconhecer que Deus deu ao governo a autoridade de determinar quando a pena de morte deveria ser aplicada. Então não é bíblico afirmar que Deus se opõe à pena de morte em qualquer situação. Entenda, os cristãos jamais devem comemorar quando a pena de morte ela é empregada. Mas, ao mesmo tempo, os cristãos não devem lutar contra o direito do governo de executar os autores dos crimes mais hediondos. Entenda isso, amados. Agora perceba o seguinte: Deus lança no inferno todos os que não querem saber dele. Isto é pena de morte. O próprio Deus executa aqueles que não querem saber deles. Isso é pena de morte. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.